E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês um pouco diferente dos últimos, que eu tenho falado mais sobre o Canadá, mas como prometido no meu vídeo de apresentação aqui do canal, né, eu falei que ia trazer algumas coisas que eu gosto de fazer, e uma delas é desenhar. E eu não poderia deixar de trazer isso aqui no canal, porque isso é uma grande parte de mim, na verdade. Há 9 anos atrás, quando eu criei meu canal aqui no YouTube, eu costumava postar vídeos mais no estilo speed draw, né, que é o desenhando de forma acelerada, só mostrando desenhando. E dessa vez eu decidi fazer um pouquinho diferente. Hoje eu queria falar um pouco pra vocês sobre como eu faço esse desenho, mostrando o aplicativo que eu tô utilizando, as ferramentas que eu uso, o pincel, enfim, um pouco mais em detalhes como eu faço o desenho. Mas se eu deixasse rolando, né, esse desenho em tempo real, digamos, ia demorar um pouquinho, então eu vou dando alguns cortes nele, mas a ideia é mesmo explicar como é que eu tô fazendo esses desenhos. Bom, vamos abrir o aplicativo então, e essa é a tela inicial dele. Então eu clico aqui em a minha galeria e aqui vai aparecer os rascunhos e arquivo. Para criar um novo arquivo a gente clica nesse mais e ele vai ter várias configurações. Eu sempre uso esse de 2500 por 2500 em formato quadrado. Dá OK. E então ele já aparece essa tela em branco que é para você começar a desenhar. Bom, a tela do Ibis Paint ela é bem simples e funcional, eu gosto bastante. Aqui na barra lateral esquerda a gente tem todas as nossas ferramentas. Eu acho que elas são mais que o suficiente. Embaixo temos nossa caneta, né, nosso pincel, a paleta de cores. Essa seta é para sumir com as barras ou para abrir novamente. Temos o botão de desfazer e refazer. E aqui nós temos nossas camadas com um pouco das suas configurações e funções. Aqui em cima nós temos algumas outras ferramentas que eu não vou entrar em detalhes, mas como copiar, colar, enfim, grade, grelha, proporções, alguns recursos de imagem também, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Agora nós vamos abrir o aplicativo do Pinterest, é lá que eu gosto de tirar minhas imagens de referência. Eu já tenho algumas imagens salvas aqui, mas eu fui dando uma olhada e encontrei essa que eu gostei bastante. Então a gente clica aqui nesses 3 pontinhos, aperta em salvar imagem. E agora eu vou abrir a minha galeria, expandir a minha imagem escolhida. Quando eu clico nesses 3 pontinhos aqui embaixo, ele me dá a opção de segurar aqui no ícone da galeria e clicar em abrir no modo tela dividida. Ele vai aparecer dessa forma. Selecionando o Paint para a segunda tela, eu consigo regular qual o tamanho de cada uma delas. E é assim que eu gosto de desenhar, me deixa mais fácil para fazer meu rascunho enquanto eu olho a minha imagem de referência. Como você pode ver, eu faço esse rascunho de forma bem despretensiosa, com traço bem leve, não me foco muito em detalhes, mas eu tô fazendo um desenho simples, então eu vou usar só o rascunho e vou direto pro traço final. No rascunho inicial, eu não me atento muito a qual pincel eu vou usar, não faz muita diferença pra mim, mas nesse caso agora, eu tô utilizando um pincel chamado lápis de aquarela, eu gosto bastante da textura dele. No caso aqui, eu tô usando ele no tamanho de 2.8 pixels, nesse formato da folha, né, que eu configurei. Eu gosto, fica uma grossura legal, dá pra fazer detalhes, mas não fica muito grosseiro e ainda assim dá pra perceber que esse lápis, né, ele tem essa textura, eu gosto bastante. Quando eu vou fazendo o traço, assim, geralmente eu não faço mais do que 2 camadas, a não ser que seja um desenho muito mais elaborado, que eu queira colocar muito mais detalhes. Nesse caso, eu fiz o rascunho inicial e já vou fazendo direto o traço final agora em preto. Eu tento fazer traços mais firmes e longos, então não tô fazendo vários risquinhos, sabe? Eu pego um traço do início ao fim e tento fazer com que ele fique bonito. Porque como esse lápis tem textura, se eu fico dando muitos risquinhos, eu não acho que ele fica bonito. Ele fica bonito quando realmente dá essa fluidez no traço, se é que vocês estão conseguindo me entender. Não sei exatamente como explicar isso, mas acho que dá pra ver o que eu quero dizer, né? Bom, depois de desenhar os detalhes da personagem, eu fui fazer esse cenário. Eu gostei muito da foto, dessa questão do trigo, né? Eu acho que isso é trigo. Mas realmente esse cenário não é muito meu forte, eu tenho tentado estudar um pouco mais sobre para poder melhorar um pouco da minha composição. Mas eu gostei bastante, não queria deixar de fazer, mas vamos ver como é que vai ficar no final, né? Não é muito fácil, é bem detalhado, mas eu até que gostei do jeito que ficou aqui na frente. Agora eu peguei minha paleta de cores base, eu gosto bastante dessas cores que eu selecionei durante um tempo, né, desenhando, e geralmente eu uso ela como base para fazer todas as minhas ilustrações. Separei ali já o céu, né, pra dar um pouco de diferenciação do cenário e comecei a colorir os detalhes da personagem. Eu geralmente começo assim, com as cores base, eu tô fazendo todas as cores dela inteira, numa camada só. E pra fazer essa coloração, eu troquei meu pincel, tô usando um agora chamado caneta de feltro. Ele é um pouco mais chapada, né, digamos, ela não tem textura, então eu gosto de fazer essa cor base com ela. Não vou preenchendo cada cantinho e é nesse momento que eu vou escolhendo também as cores, se eu não gostar eu vou lá, eu altero, enfim, é o momento ali de decidir qual que vai ser o tom, né, digamos, dessa composição.
corset dela é uma coisa que eu tinha gostado bastante nessa imagem. E apesar de que eu não gostei muito de colocar no tom de cor palha, né, que é o vestido dela, eu pintei ele de verde. Mas eu quis ainda assim trazer essas flores, daí eu coloquei um pouco de verde também pra poder combinar melhor com a cor nova do vestido dela. E eu queria que não ficasse tão realista, mas ao mesmo tempo eu queria realmente dar um detalhe a mais. E eu achei que ficou bem legal, não sei o que vocês acharam, me digam aí nos comentários. Depois dessa camada base, eu vou para as camadas de sombra e luz. E geralmente eu uso alguma configuração na camada, como multiplicar, escurecer, clarear, enfim. E vou escolhendo as cores que mais combinam. Às vezes eu uso roxo, às vezes eu uso marrom, às vezes branco. Nesse caso eu usei amarelo para fazer as cores de luz e marrom para fazer as cores de sombra. E nesse caso eu volto pro pincel de aquarela, que é texturado, eu acho que fica mais bonito pra fazer essas sombras. Eu gosto bastante de colocar esses detalhes no cabelo, de linhas mais claras e mais escuras, acho que dá um pouco mais de volume. Outro detalhe que gosto bastante de fazer e acho que dá muita diferença nos desenhos é colorir essas linhas. Então eu pego a camada que eu fiz, né, o traço final. Lá tem a opção escrito Alpha Lock. Quando eu clico nela, eu só consigo alterar coisas que estão já desenhadas. Então, exemplo, desenhei o contorno, né? Quando eu ativo essa função, eu só consigo colorir dentro do espaço que foi desenhado. Então é legal, porque não vai borrar, não me dá dificuldade nenhuma. Dessa forma eu vou pegando cores, né, que eu utilizei no desenho, pego ela numa cor mais escura. Então se eu pintei o vestido de verde, eu pego um tom de verde mais escuro e venho colorindo todos esses detalhes do contorno só onde é parte do vestido. Faço isso com o cabelo, com o rosto, enfim, com todos os detalhes, com a sua cor, né, que combine. Eu gosto bastante do efeito que fica, é uma coisa que geralmente eu faço nos meus desenhos. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer é pegar esses pincéis que são aerografos, né? Aerografados, não sei, e pintar a bochechinha, a ponta do nariz e extremidades como cotovelos e pontas de dedos um pouco mais avermelhado. Eu acho que deixa um pouco mais fofinho. Enfim, o cenário realmente tá me incomodando um pouco, eu queria dar um pouco mais de detalhes pra eles, então coloquei um pouco nesse tom mais claro, né, esse outro tipo de folhinha. E ainda assim, achei que tava faltando alguma coisa, mas não sei. Eu pintei essa parte da frente de branca, achei que fosse ficar legal, mas no fim não gostei. Mas aí eu olhei e falei, bom, preciso dar um pouco de profundidade. Comecei a dar um pouco de degradê na parte amarelada e no céu também. Deixei um pouco mais desfocado, digamos, a divisão, né, entre o chão e o céu. E tirei essa parte branca que eu não tinha gostado, aumentei um pouco o personagem, acho que ficou melhor assim dessa forma, não parece que ela tá flutuando. É isso, é um desenho bem simples, mas eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.